A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Jó. O livro de Jó tem muito a ensinar a mim e a você. Hoje vamos para o capítulo 23, do 13 ao 17. Depois vamos Jeremias 18, do 1 ao 12, onde fala o vaso, que é eu e você, e o oleiro, que é o Senhor. O tema é: Deus fará com você o que Ele planejou. Não adianta você e eu fugir dos propósitos do Senhor. Não adianta. Porque Deus faz o que Ele planejou. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra dele não passa. A Bíblia diz também: operando eu, quem impedirá? Não é verdade? Então, a palavra de Deus lá em Jeremias capítulo 1, verso 12, diz assim: eu velo pela minha palavra para cumprir. Não adianta você fugir dos propósitos de Deus. Como também se errou, não adianta se esconder, porque o Senhor cobra. Ele sabe como chegar. O bom é reconhecer e se jogar nos pés do Senhor, como Davi se jogou quando o Senhor mandou Natan falar com ele. Amém? Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Jó 23, do 13 ao 17. Deus faz o que quer. Quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Quem disse isso? Jó. Jó tinha consciência que Deus é Deus. E eu e você também tem que ter essa consciência. Aí tem gente que diz assim: Deus é só amor. Não, Ele é amor, mas é justiça. Não é verdade? Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo. E também realizará todos os seus outros planos. Foi o que Jó falou ali aos amigos dele. Que tudo que estava acontecendo com ele era plano de Deus e Deus ia até o fim. Não era plano de Deus, mas aquilo ali Deus ia como é que eu posso dizer? Promover ele a uma grande bênção. Mas Deus, ele é perfeito. Tudo que ele faz é com honra, com graça, com bondade. Quando é justiça, é com seu furor. Quando é com amor, é com a graça de misericórdia. Aí o 15 diz: por isso eu perco a coragem na presença dele. Já falando. E quando penso nisso, fico apavorado. Porque Jó tinha temor. Não era pavor, era temor, era respeito. Porque ele conhecia o Deus de amor e o Deus de justiça. Por isso que ele falou dessa forma. E é necessário que eu e você conheçam esse Deus. Que amor é. Deus deu o seu único filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a gente tem que ter respeito, tem que ter temor, tem que saber que com ele nós temos que andar com reverência, não é verdade? Porque quando acha que ele só é amor, começa a libertinagem, começa a pecar e fazer tudo que desagrada, porque acha que está fazendo, que o seu pecado já foi jogado na cruz do Calvário. Não, na cruz do Calvário levou todas as nossas maldições. Agora a gente tem que andar com o quê? Com seriedade, né? O ventilador está jogando meu cabelo no olho. Tem que andar com seriedade, com respeito. A gente chamou para a liberdade com Cristo, mas a gente foi chamado por Ele para andar na sua santidade, na sua dignidade. Aí o 16 e o 17 já diz o seguinte: a escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso que me impõe medo e não a escuridão. Então a gente vê aqui o temor de Jó. A gente vê aqui que Jó fala do Deus que é amor, mas do Deus que é justiça. Por quê? Porque Jó, ele sabia que com Deus não tem arrumadinho. E a gente tem que andar com seriedade com Deus. É fato que aquilo, eu gosto de repetir, quem fez aquilo tudo foi Satanás. Mas ia chegar a hora que Deus ia dar um basta naquilo tudo. Aqui em Jeremias 18, do 1 ao 12, fala da justiça, fala que Deus é o oleiro. Eu sou o vaso e você também. E se você está passando por situações difíceis, deixa Deus trabalhar. Se você, está passando por coisas que você já fez de tudo para sair e não consegue, é o dedo do Senhor. Para te aprimorar, para te capacitar para uma grande obra lá na frente. Ou te dar aquela bênção tão sonhada. Então deixa Ele trabalhar como oleiro. Ele sabe o que faz. E amanhã nós vamos ficar como criança. Que Ele vai surpreender com as vitórias e com as promessas que Ele tem para nós. Mas cabe a gente deixar, e a gente deixar Ele trabalhar e melhorar.
Porque Jó estava naquela situação, mas ele sabia, como ele disse, Deus é Deus. Deus é amor, mas é justiça. Deus faz tudo o que lhe atrai. E o tema foi o que Jó disse lá. Deus fará com você o que ele planejou. Então não adianta correr. Veja que Noemi foi embora com o marido e com os filhos, voltou sem o esposo e seus filhos, mas voltou. Então não adianta. Onde Deus coloca, quem tira é ele. Quando Deus fecha a porta, só ele que abre. Quando está na enfermidade, claro que tem que ir ao médico, mas sabendo que a cura vem dele. Jeremias 18. O Senhor Deus me disse, no caso Deus dizendo a Jeremias, né? Desde até a casa onde faz potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. O Senhor estava lá para dar aquela mensagem a Jeremias para o povo dele. E aquela mensagem o Senhor está falando comigo e com você hoje. Desculpa o cabelo assanhado, mas é o ventilador, aqui está muito quente. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Esse oleiro aqui representa o Senhor. O Senhor é o oleiro da minha vida e da tua. Se as portas estão tudo fechadas, é porque quem vai abrir, quem vai dar uma grande vitória é Ele. Jó estava passando por aquela situação, a acusação dos seus amigos era terrível. Deus deixou para mostrar a Satanás que Deus era Deus. E para mostrar a Jó lá na frente que Deus estava com ele em toda aquela situação. Independente da provação que você esteja passando, da desapontação, lhe apontando, ou na solidão, seja o que for, Deus está com você o tempo todo, porque Ele estava com Jó. Então eu fui e encontrei, o oleiro trabalhando com um barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Esse pote é o barro, é o vaso, eu e você. Ele quebra para a gente fazer da gente o melhor. Quando a gente passa na provação, a gente vai como uma loja que tem aquela vitrine onde tem as melhores roupas. E as melhores roupas são compradas e são destaque. E ele quer fazer de você um vaso de honra. Porque Paulo disse lá em Coríntios que tem vaso de honra e de desonra. Mas quem se deixa Deus trabalhar vira vaso de honra. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Eu sou o Senhor, quem está falando. O Senhor é o grande oleiro da minha vida e da tua. Jó passou por toda aquela situação, mas o Senhor nunca abandonou ele. Porque tem situações que é necessário eu e você passar para amadurecer, para crescer. Porque muitas vezes a gente está na casa de Deus, somos meninas e meninos. Confiamos em todo mundo. Às vezes desobedecemos. Às vezes outros entram no pecado. E Ele quer fazer vaso de honra. Então a dor de hoje é a alegria de amanhã. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Pode ser nação pequena, grande. Pode ser uma pessoa 1000. Ele derruba, ele quebra e faz outro vaso, faz outra nação. Porque tudo está no controle dele. Lá em João ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então não tenha medo da situação que você está passando. Porque a dor de hoje vai ser a alegria de amanhã. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se essa nação ou esse reino abandonar sua maldade, então eu mudarei de ideia e respeito daquilo que tinha prometido fazer. A respeito daquilo que eu prometi fazer. Quer dizer, se essa nação ou esse reino abandonar sua maldade, abandonar o pecado, aí Deus muda de ideia. Porque Deus é misericordioso. Mas não adianta estar na casa de Deus e no pecado. Não adianta estar na casa de Deus e fazendo o que quer. Não adianta se desviar e voltar toda hora e achar que está tudo certo. Porque Deus cobra. Porque todo poder foi dado a ele nos céus e na terra. Lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3, ele diz que ele não tem um culpado por inocente. Como também ele não tem um inocente por culpado.
Então, irmãs, vamos honrar, vamos respeitar o Senhor com amor, com fidelidade e vamos suportar as adversidades, essa provação que vem bênção, é para uma melhor situação, uma grande vitória na tua vida. Mas eu também posso, olha que coisa interessante aqui, dizer que eu vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Deus muda de ideia tanto para a justiça como para o amor. Se arrepende, ele dá oportunidade. Se não se arrepende, ele cobra, porque ele é o justo juiz. Cabe a gente entender e ter conhecimento das nossas falhas. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixe de fazer o que é mal e que melhore a sua maneira de viver e de agir. Deus é tão bom que o poder que ele tem, ele estava dando oportunidade para que aquelas pessoas mudassem, para que aquelas pessoas reconhecessem suas falhas e se arrependessem. Então a bondade dele é superior à justiça dele. Mas às vezes as pessoas querem viver de qualquer jeito e não é assim. Ele dá oportunidade. Mas você que está passando por uma provação onde você tem consciência que está inocente como Jó, descansa que toda dor tem uma grande alegria. Lembra de onde que eu falei de Abraão? Que ia edificar, fazer um sacrifício com seu filho e grande foi a vitória. Então descansa, deixa Deus trabalhar. Para terminar o 12, eles vão responder, não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade dos nossos corações. Foi o que o Senhor estava dizendo a Jeremias. O Senhor estava dizendo, olha, você vai dizer isso, mas eles não vão mudar. Eles vão continuar. Então, quando eles continuassem, Deus ia cobrar. Quando você vai ler todo o capítulo 18 de Jeremias. Mas o Senhor, ele só quer o melhor para mim e para você. Cabe a gente ficar na porta da vitória. O choro de hoje é a alegria de amanhã. Veja que tudo que Jó relatou aqui foi da grandeza, do poder dele. Porque realmente ele é tudo isso. Mas ele quer o melhor. Quando ele disse a Jeremias que aquele povo não ia mudar, é porque aquele povo não queria mudança. Mas a nossa mudança é para o nosso próprio bem. Não é para o bem do Senhor, não. Ele é santo, ele é poderoso, ele não muda, ele é o mesmo. Quem tem que mudar, quem tem que querer o melhor para nós mesmos, somos nós. Porque também nós somos templo e morada do Espírito Santo. E como templo e morada do Espírito Santo, esse templo tem que estar limpo. Então, a aprovação é para limpar, para virar um vaso de honra. E aqueles que não mudam é vaso de desonra. Então, que eu e você deixe Deus planejar. Deixe Deus fazer o que Ele quer para nós. Porque Ele sabe trabalhar. Lembre-se do tema? Deus fará com você o que Ele planejou. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.